Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times e do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Galera, eu fiz um vídeo esta semana sobre as possibilidades de rebaixamento dos times que ainda correm risco ali de ser rebaixado. Coloquei do Atlético Mineiro para baixo e fiz uma análise. E hoje eu vou fazer uma análise, esperei o jogo do meio de semana passar para fazer uma análise das possibilidades de título. Que no momento, matematicamente, temos Flamengo, Palmeiras e Santos. Ou é Santos? Santos. Matematicamente, o Santos ainda dá. Tem que ter um milagre, um conjunto de resultados ali, mas ainda dá. Matematicamente, nem o Santos está fora. Então eu vou fazer uma análise das possibilidades de título, faltando 6 rodadas para Palmeiras e Santos e 5 rodadas para Flamengo. Então, peço a vocês, meus amigos torcedores do Brasil e fora do Brasil, se tiver alguém assistindo, que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. Vamos lá, galera. Olha só. O Santos tem 64 pontos. Faltam 6 jogos. 6 jogos dão 18 pontos. Correto? 64 mais 18, ó. 74 mais 6, 80. O Santos pode chegar a 82 pontos. Quantos pontos o Flamengo tem? 78. Então, matematicamente, o Santos ainda pode passar o Flamengo. Até porque um desses jogos, que no caso é o último, é Santos e Flamengo na Vila. Então, matematicamente, o Santos ainda não está fora. Até porque o Santos só está a 3 pontos do Palmeiras. Está brigando pela segunda colocação, que entra um cascalho a mais. Correto? Então, Santos pode ainda passar o Flamengo. É fácil? Lógico que não é. Mas a gente está falando de números. Números é uma coisa fria. Palmeiras tem 67 pontos. Falta 6 jogos. 18 pontos em disputa. Se o Palmeiras ganhar todos os jogos, o Palmeiras chega a 85 pontos. Ele passa o Flamengo e é campeão. E o Flamengo tem 78 pontos. O Flamengo, falta 5 jogos, falta 15. O Flamengo chega ali a 93 pontos, se não estiver enganado. 15 dá 88, isso. O Flamengo chega a 93 pontos. Mas isso não interessa. O que interessa é a pontuação do Palmeiras. O Palmeiras chega no máximo a 85 pontos, se ganhar todas as partidas. E o Flamengo, para ser campeão, tem que atingir os mesmos 85 pontos do que o Palmeiras pode atingir. Para o Flamengo hoje faltam 7 pontos em 5 jogos. Então o Flamengo tem que ter 2 vitórias e um empate. Então, mesmo com o empate do Flamengo contra o Vasco, que abriu 11 pontos, o Flamengo tem uma margem boa. Isso quer dizer que vai ser fácil? Não, porque o Flamengo tem um jogo dificílimo contra o Grêmio, que provavelmente, não sei, mas acredito que vai com o time quase que todo reserva. Vai diminuir essa diferença se o Palmeiras ganhar o próximo jogo e o Santos ganhar o seu próximo jogo. Só que o Flamengo tem mais 2 jogos em casa, contra Ceará e Avaí. E tem 2 jogos contra Palmeiras e Santos. Então, no ruim, Palmeiras e Santos tem que ganhar do Flamengo. Só que não basta só Santos e Palmeiras ganhar do Flamengo. Tem que Santos e Palmeiras ganhar todos os seus jogos. Então vamos lá para a gente ver a possibilidade. Então, matematicamente, Santos, Palmeiras e Flamengo. Vamos lá no Santos.
O Santos falta aí 6 jogos. O Santos tem um clássico contra o São Paulo. Tem um clássico contra o São Paulo. Esse clássico é decisivo. Por quê? Porque se o Santos ganhar, ele continua com a possibilidade. Porque aí ele tá hoje, o Santos está a 14 pontos do Flamengo. Se o Santos ganhar, vai cair para 11 e vai ficar faltando 15 pontos. Vai continuar na briga. Agora, se o Santos não ganha do São Paulo, se o Santos não ganha do São Paulo, aí vai pro brejo. Porque ele vai ficar a 13 pontos do Flamengo, faltando 15 em jogo. Muito complicado, porque o Flamengo pega o Avaí. Porra. O Flamengo pode perder pro Ceará em casa? Pode. Agora, pro Avaí, acho muito pouco provável. Muito pouco provável. Então, se o Santos não ganhar do São Paulo, tiver um empate, na minha concepção, pro Santos vai ir pro brejo. Pro Santos sonhar alguma coisa, tem que continuar ganhando. Até para tentar passar o Palmeiras. Então o Santos pega o São Paulo. Não é um jogo fácil, é um clássico. Depois o Santos joga em casa contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá brigando para permanecer na Série A. Vai dar vida nesse jogo também. Depois o Santos sai para jogar contra o Fortaleza. Outro time que tá dando a vida para permanecer na Série A. Ou seja, o Santos tem 3 jogos complicadíssimos. São Paulo, Cruzeiro e Fortaleza. Depois o Santos pega um jogo teoricamente mais tranquilo, que é a Chapecoense, em casa. Depois o Santos sai para jogar contra o Atlético Paranaense, que não tem mais nada a fazer no campeonato, mas tá querendo uma posição boa por causa do din-din. Outra parada indigesta. E fecha o campeonato jogando justamente contra o Flamengo. A tabela do Santos é complicada. É complicada. O jogo mais tranquilo que ele vai ter é contra o Chapecoense. Os outros 5 são jogos muito difíceis. O Santos pode ganhar todos os jogos? Pode. Acho difícil. Acho difícil. O Santos joga em casa, que é o clássico, no caso contra o São Paulo, contra o Cruzeiro e contra... Ele joga 4 em casa, o Santos. Pô, se deu bem o Santos. Joga contra o Cruzeiro em casa, contra o Chapecoense em casa, contra o Flamengo em casa e contra o São Paulo em casa. O Santos só sai 2. Contra o Fortaleza e contra o Atlético Paranaense. Só que nesses jogos o Santos não pode perder ponto nenhum. O Santos tem que ganhar todas. Pode acontecer? Pode. Mas ele também tem que rezar para o Flamengo perder tudo e o Palmeiras também. Então a situação do Santos não é confortável. Acho muito pouco provável. O mais provável é o quê? Palmeiras e Flamengo. Então vamos lá para Palmeiras. Palmeiras tem 6 jogos. A tabela do Palmeiras também não é nada tranquila. O Palmeiras tem o Bahia no final de semana, no domingo. Tem o Bahia. Não é fácil. O Bahia, mesmo vindo tropeçando, poderia jogar mais do que tá, mas em casa ele vai jogar atrás, fechadinho, bonitinho, esperando o Palmeiras, sendo um contra-ataque com velocidade. Ele causou muito problema ao Flamengo no Maracanã, mas no segundo tempo cansou, só que tá jogando em casa. Não é um jogo fácil pro Palmeiras. Não é um jogo que o Palmeiras vai falar 3 pontos certo. Não é. E o Palmeiras não pode perder. Porque o Palmeiras está a 11 pontos do Flamengo. Se o Palmeiras empata, ele tira apenas 1 ponto. Vai para 10. Aí fica faltando 5 jogos.
Aí são 15 pontos em disputa. E o Flamengo está 5 pontos na frente. Aí o Flamengo, ao invés de ter que fazer 7 pontos, o Flamengo vai ter que fazer 5. Ou seja, 2 vitórias simples. Ou uma vitória e 2 empates. Começa a facilitar. Para não facilitar para o Flamengo, o Palmeiras tem que ganhar todas. Então o Palmeiras joga contra o Bahia. Pode ganhar? Pode. O Palmeiras, com o time que tem, apesar de não fazer um futebol esplendoroso, mas o Palmeiras, com os jogadores que tem, pode ganhar de qualquer um em qualquer lugar. Então pega o Palmeiras, que não é um jogo fácil. Depois o Palmeiras joga contra o Grêmio, em casa. Um jogo encardidaço, que o Palmeiras já jogou. Agora não me lembro se foi pela Copa do Brasil, pela Libertadores, agora não me vem, acho que foi pela Libertadores. O Grêmio ganhou do Palmeiras na casa do Palmeiras, pô. Então, um jogo complicadíssimo. Dá pro Palmeiras falar que esse jogo contra o Grêmio é 3 pontos, certo? Não é. Isso tudo é especulação. Então, tem um jogo complicado contra o Bahia. Depois tem um outro jogo complicado contra o Grêmio. Esse jogo contra o Grêmio é justamente esse jogo que o Flamengo fez contra o Vasco. Esse jogo contra o Grêmio é o jogo o Palmeiras diminuir a diferença. Mas é um jogo complicado. Como o Flamengo vai ter um jogo complicado contra o Grêmio nessa semana, que daqui a pouco a gente fala. Depois o Palmeiras joga em casa de novo contra o Goiás. Menos difícil. Você pode, não menosprezando o Goiás, mas você pode contabilizar esses 3 pontos. Só que depois o Palmeiras sai para jogar contra o Cruzeiro. Vai jogar contra o Cruzeiro na última rodada. E aí? Cruzeiro pode estar jogando a vida pela permanência na Série A. A vida. Vão entregar tudo. Então, dos jogos do Palmeiras... o Palmeiras, esqueci, o Palmeiras ainda joga com o Fluminense fora de casa. Ele pega o Bahia fora de casa, joga contra o Grêmio em casa e o Fluminense fora de casa. O Fluminense também brigando para permanecer na Série A. Pega o Flamengo em casa, sai para jogar contra o Goiás, joga em casa contra o Goiás e sai para terminar contra o Cruzeiro. A tabela do Palmeiras, nos 6 jogos, é difícil. É igual a do Santos. A probabilidade de Santos e Palmeiras fazer 18 pontos nesses 6 jogos, acho improvável. Improvável. Mas, na minha visão, se o Palmeiras conseguir vencer as 6, na minha concepção, o Palmeiras vai ser campeão. Se o Palmeiras vencer as 6, o Palmeiras vai ser campeão. Por que eu estou falando isso e a torcida do Flamengo vai começar a me criticar? Porque a tabela do Flamengo também é muito complicada. Muito complicada. E a tabela do Flamengo pode ficar mais complicada dependendo do psicológico do Flamengo. Vai depender muito do que acontecer em Lima, dia 23 de novembro. Que é sem ser esse final de semana agora o outro. Então vamos lá. Flamengo. Flamengo joga final de semana contra o Grêmio. Não sei, não vi escalação, mas acredito que pelo fato do Flamengo já não ter Gerson e o Ilharão, que foram suspensos, acredito que ele vá botar um time completamente reserva contra o Grêmio. Ou seja, o Flamengo já perde esses 3 pontos. Essa diferença de 11 cai para 8 em relação ao Palmeiras. Isso colocando que o Palmeiras vai ganhar do Bahia. Então cai para 8 pontos. Aí o Flamengo, na outra semana, está jogando contra o River. O Palmeiras joga de novo. Joga contra o Grêmio. Vamos lá que o Palmeiras ganhe do Grêmio. Essa diferença de 8 cai para 5. Beleza? Cai para 5. Aí o Flamengo volta para o Campeonato Brasileiro.
No Campeonato Brasileiro, assim que o Flamengo voltar, o Flamengo joga contra o Ceará em casa. Aí, se essa diferença tiver em 5 pontos, o Flamengo tem obrigação de ganhar. A minha preocupação em relação ao Flamengo é como é que vai voltar o psicológico do Flamengo. Se o Flamengo for campeão da Libertadores, psicológico em cima. Agora, se o Flamengo perde a Libertadores e dependendo da forma como perca, o Flamengo vem desabado. E a gente já viu o Flamengo, depois de jogo de Libertadores, como é que o Flamengo joga. O Flamengo, depois que jogou contra o Emelec, se classificou, foi jogar contra o Bahia, tomou de 3. O psicológico do Flamengo vai lá no pé. Então a probabilidade do Flamengo ter um jogo ruim contra o Ceará, dependendo do que aconteça na Libertadores, não é descartado. Então, o Flamengo joga em casa contra o Ceará. Depois, vamos lá, que o Flamengo ganhe do Ceará. Vai continuar a diferença de 5 pontos. E vai ficar faltando 3 jogos. Vai ficar faltando o jogo contra o Palmeiras, contra o Avaí e contra o Santos. Vamos lá que no jogo Palmeiras e Flamengo, o Flamengo perca. A diferença de 5 cai para 3. De 5 cai para 2. Aí o Flamengo vai jogar contra o Avaí em casa. Vamos lá que o Flamengo ganhe. O Flamengo ganhe e chegue na última rodada contra o Santos fora de casa com 2 pontos à frente do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar contra o Cruzeiro fora de casa e o Flamengo joga contra o Santos fora de casa. O Flamengo vai precisar de apenas um empate contra o Santos para ganhar, para ser campeão. Tá fácil? Também não tá fácil para o Flamengo. Porém, o que, na minha concepção, vai ajudar o Flamengo é que eu não acredito, sinceramente, que o Palmeiras, com o futebol que vem jogando, vai conseguir fazer 18 pontos. Acho muito pouco provável, porque os jogos do Palmeiras é muito difícil, mas não é impossível. Tá na mão do Flamengo. Porém, não acredito que o Flamengo chegue ao título do Campeonato Brasileiro, caso chegue, com uma diferença grande de pontos. Acho que o Flamengo se for declarado campeão, vai estar uma diferença entre 4 a 6 pontos de diferença em relação ao segundo colocado, que pode ser o Palmeiras ou o Santos. Então eu não acredito que o Flamengo vai ser campeão com a diferença de 10 pontos. Não acredito. Acho que, para mim, a diferença de pontos, se o Flamengo for campeão, que para mim ainda tem muita chance, 90%, 99% de chance, não vai ser esses 10 pontos. Vai ser de ali 4, 5, no máximo 6 pontos de diferença para o segundo colocado. Então, meus amigos, essa foi a minha análise das possibilidades de título para Santos, Palmeiras ou Flamengo. Então, essa é a minha visão. Peço a participação de todos. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Fui. Tamo junto. Tchau.